Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 22 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Não reconheceste o tempo em que fostes visitada. O final desse ano litúrgico nos faz pensar no final dos tempos e, sobretudo, no nosso último dia. Jesus chora sobre Jerusalém, porque não reconheceu a visita do Filho de Deus, não o acolheu. Olhe a gravidade de quem não reconhece Deus, que passa na sua vida. A palavra Jerusalém significa cidade da paz, mas o fechamento a Jesus a torna cidade da guerra e da destruição. De fato, ela será aniquilada no ano 70 depois de Cristo. Jesus chora porque o fechamento de Jerusalém bloqueou o plano de salvação de Deus e trouxe muita morte. Como é importante prestar bem atenção às visitas que Jesus faz na nossa vida e acolhê-lo de todo o coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que significa cidade da paz, transformada em cidade da morte por não ter reconhecido a visita do Messias. Por que o ser humano gosta de apanhar? Por que nós aprendemos somente quando é tarde demais, quando a morte é irreversível? Esse é o grande mistério da vida, que faz Jesus chorar. Bem sabemos o que aconteceu a Jerusalém cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, depois desta profecia. Os romanos, cansados pelas desordens dos judeus, passam a ferro e fogo esta cidade. O historiador Flávio Joséfo, de origem judaica, não apoiava a revolta dos fanáticos judeus e tentava persuadir todos a se renderem, mas ele também foi ferido gravemente. A situação da cidade, exausta pelo longo assédio, era terrível e permite entender por que Jesus chorou, imaginando tudo isso. Assim escreve Flávio Joséfo: Na cidade de Jerusalém, muitos, se fossem ricos, tentavam trocar às escondidas suas propriedades por uma medida de trigo. Se eram pobres, trocavam por cevada. Depois se escondiam em lugares isolados e o devoravam sem nem sequer moê-lo, tanta era a fome. Não se preparava mais a mesa para comer, mas quem cozinhava tirava a comida do fogo ainda crua para devorá-la. Assim as esposas arrancavam a comida da boca do marido e os filhos da boca dos pais. E coisa ainda mais dolorida, as mães arrancavam a comida da boca dos filhos para elas comerem ao invés que os filhos, completamente desinteressadas pela vida dos filhos. E mesmo se estes se escondessem para comer,
Os fanáticos, judeus igual a eles, caíam em cima deles e arrancavam tudo o que tinha na mão. A situação se tornava sempre mais dramática. A incrível quantia de cadáveres amontoados em todo o canto da cidade tinha um fedor de peste e multiplicava as doenças. Os romanos haviam cortado todas as árvores ao redor da cidade, por quilômetros, para construir máquinas bélicas, e toda a paisagem ao redor parecia um deserto abandonado. Isso é suficiente para entender por que Jesus, prevendo tudo isso, chorou. Claro que essa tragédia histórica é um exemplo do que acontece na vida de cada um de nós quando nos afastamos de Deus. Longe de Deus existe somente morte. Dizia o santo cura d'Ars: deixe em 20 anos uma paróquia sem padre e as pessoas iniciarão a adorar os animais. E acrescentamos nós, se comportarão como animais, porque quem adora um animal se torna um animal. Tanto que os romanos tinham um ditado terrível: Homem est homini lupus. O homem é para o outro homem um lobo. Fora de Deus tem somente choro e ranger de dentes, ou seja, um sofrimento surdo onde o filho chora e a mãe não vê. É importante, irmãos, parar um pouco e refletir. Por que sofrer? Por que querer sofrer? Por que se arrepender quando é tarde demais e não antes? Por que aprender pela dor ao invés que pelo amor? Acontece frequentemente que uma mãe não é verdadeira mãe, e quando uma mulher não é uma verdadeira mulher, segundo o plano de Deus, é infeliz e cria infelizes. Cria filhos revoltados, que se tornam fácil presas das drogas e da vida errada. Se um dia essa mãe se converter e perceber que o preço de sua vaidade foi a vida do seu filho, pode ser tarde demais para voltar atrás. Diante do caixão do filho, morto por overdose, não adianta muito chorar. É claro que nem todas as quedas nas drogas são causadas por maus pais. Mas, sem dúvida, uma mãe e um pai que estão longe de Deus dificilmente conseguirão ensinar coisas boas a seus filhos. Precisamos ter a coragem de parar e reconhecer as visitas de Deus na nossa vida. Quando Deus passa na nossa vida, Ele quer falar conosco. Trata-se de um momento decisivo que não podemos perder. Ignorar Jesus que passa leva à morte. Acolher Jesus que se torna presente em nossa vida leva à vida, à alegria nossa e dos nossos queridos. O que significa reconhecer as visitas de Jesus em nossa vida? Antes de mais nada, reconhecer Jesus significa ouvir Jesus, prestar bem atenção ao que Ele fala para nós. Não deixar cair por terra nenhuma de suas palavras, como fazia o profeta Samuel. Significa levar a sério todos os mandamentos da lei de Deus. Não fazer de conta que estamos obedecendo à lei de Deus, mas na verdade fazemos o contrário no nosso dia a dia. É fundamental viver a ritmo da palavra, segundo o diário espiritual, todo dia, toda hora. Com Deus tudo dá certo, sem Deus seguramente tudo dará errado. Reconhecer as visitas de Jesus significa ser sensíveis a Jesus que passa, dar a Ele a devida atenção e o devido respeito. Se Ele deixa o paraíso para ficar ao nosso lado, não será por nada. Se Jesus deixa o paraíso para ficar perto de nós, será que nós não podemos deixar as coisas da terra para ficar perto dele? Devemos nos perguntar com seriedade: vale a pena tudo o que estou fazendo? Será que não estou enchendo um saco furado? Será que tudo não vai desmoronar em cima da minha cabeça?
Irmãos, o convite de Jesus para nós hoje é de criar juízo, pensar bem o que nos convém e não nos deixar arrastar pela correnteza, pelo embalo das farras. Jesus nos convida a ficar com Ele, para formar bem os nossos pensamentos. Jesus nos convida a fazer com Ele os nossos planos, a considerá-lo o nosso melhor amigo. Reflita hoje de qual forma você pode fazer tudo isso, lançando fora a superficialidade que mata e faz perder tanto tempo. Depois dessas reflexões, conseguiremos entender melhor a palavra que vamos escutar de novo. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Vamos parar um pouco para anotar as frases da meditação ou da palavra que mais questionam a nossa atitude. Neste momento estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a reconhecer Jesus que passa ao nosso lado hoje. Vamos refletir mais um pouco em como poderemos colocar em prática esse nosso propósito em cada hora do nosso dia.
reconhecer Jesus que passa. Paz e alegria a todos. Ouvir Jesus que passa. Paz e alegria a todos. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar.